Olá, dando as boas-vindas a todos e todas a esse espaço de comunicação no qual nós nos dedicamos a discutir e refletir questões das privatizações e as consequências dela ao setor elétrico brasileiro. Nesta semana estamos nos dedicando aqui a produzir uma série de vídeos relacionados à temática da geopolítica energética, principalmente diante dos riscos desse agravamento de um conflito, principalmente na Europa, envolvendo a Ucrânia. Entender essa problemática é importante também porque existe uma relação direta entre a geopolítica energética e a política das privatizações. A gente achar que a política das privatizações acontecem ao acaso é uma ingenuidade da gente, é um desconhecimento. E é importante a gente ter opinião bem sustentada. Por quê? Como que acontece essa decisão de um governo de privatizar empresas estratégicas de um país? A que interesses as privatizações atendem? Então, a gente precisa entender primeiramente o que é geopolítica. A geopolítica é uma área de conhecimento multidisciplinar que busca interpretar os fatos envolvendo as relações estratégicas entre o poder político e os espaços geográficos das nações. Importante ter clareza disso, porque a gente consegue perceber que as privatizações são consequências de uma geopolítica, de uma relação entre poder político transnacional. E a geopolítica utiliza as práticas e as teorias das diversas áreas, como história, geografia, ciências humanas e teorias políticas, e costuma abordar temas importantes como a globalização, os conflitos mundiais, a nova ordem mundial e a utilização dos recursos energéticos do mundo. Então, feito esses esclarecimentos, vamos focar o que está acontecendo na Europa. Antes da Europa, vamos observar algumas informações importantes sobre a geopolítica energética a nível mundial. Agora observem nesta tela a representação do mapa da Europa com 6 linhas pontilhadas que interligam a Rússia à Europa. O que está representado aqui? Aqui é o coração da explicação sobre a geopolítica energética e como que acontece a guerra da Ucrânia. Não é a guerra da Ucrânia que está acontecendo na Europa. É uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. Observando esse mapa, vai ficar claro para a gente o que está acontecendo, qual que é a razão fundamental desse conflito. Observem que essas linhas pontilhadas de baixo são 5 linhas pontilhadas aqui mais abaixo e uma linha mais no norte aqui. Esta linha pontilhada mais no norte chama-se Nord Stream. São duas, na verdade aqui só está representada uma, mas é Nord Stream 1 e Nord Stream 2, 2 grandes gasodutos. Esses gasodutos são o pulmão da Europa em termos de alimentação de gás natural. Ela fornece mais do que a soma de toda a capacidade de todos os demais gasodutos entre Rússia e Europa. Observe aqui, 33 bilhões, 32, 16 e tal, e aqui 55 cada um. Percebe como esse Nord Stream ele é importante? Pois bem, o Nord Stream vai ser o assunto que eu vou mostrar na próxima tela. Observem a importância dele. Aqui, inclusive, é um gás barato. A Rússia fornece um gás bem baratinho para a Europa. É fundamental para a Europa receber esse gás proveniente da Rússia. Com essas informações, vamos seguir em frente com outras.
Então está aqui a representação do que é o Nord Stream, tá? A nova rota de abastecimento de gás para a Europa. Nord Stream 2 foi implantado, em 2021. É uma via de gás barato para toda a Europa. Agora que você já entendeu a importância estratégica do Nord Stream para países da Europa e principalmente a Alemanha, a gente consegue entender a abrangência da denúncia feita pelo jornalista Seymour Hersh do The New Yorker nesses últimos dias, quando acusa a Marinha Americana ter agido em conjunto com as Forças Armadas da Noruega para destruir, foi um ato de sabotagem que destruiu o Nord Stream. O que incomoda os Estados Unidos? A Alemanha e outros países ficam menos dependentes dos interesses americanos. E o que incomoda a Noruega? A Noruega também é uma rota alternativa de fornecimento de gás para a Europa, mas o Nord Stream fornece um gás muito barato. Agora, para finalizar o nosso vídeo, alguém poderia questionar o seguinte, ou passar pela nossa cabeça o seguinte questionamento. Sim, mas foi a Rússia que atacou a Ucrânia. Começou essa guerra por meio de disparos de mísseis contra instalações militares ucranianas no dia 24 de fevereiro de 2022. Será que o início foi isso aí mesmo? Vamos olhar essa reportagem, por exemplo, da Hora do Povo, lá de 2020. Está aqui, ó. União Europeia repudia sanções dos Estados Unidos contra a construção de gasoduto com a Rússia. O que está escrito aqui fica melhor no próximo vídeo. Vamos ler no próximo vídeo. Diz aqui, o alto representante dos Assuntos Exteriores e Política de Segurança da União Europeia afirmou que as sanções dos Estados Unidos contra o gasoduto Nord Stream são contrárias ao direito internacional e sublinhou que as políticas europeias devem determinar-se pela Europa e na Europa e não por terceiros. Não são os Estados Unidos que devem dizer o que é bom para a Alemanha e outros países. O Nord Stream aumenta a capacidade de fornecimento para a Alemanha e outros países e dificulta provocações por parte de governos subservientes aos Estados Unidos, como é o caso da Polônia e da Ucrânia. Nós estamos falando de 2020, não foi depois da guerra. O que fortalece a segurança do fornecimento de gás, vital para o crescimento da economia europeia com menos poluição. Bom, ficamos por aqui. Esse vídeo foi uma abordagem específica sobre o caso da geopolítica energética na questão da Europa, mas nós vamos agora explicar, através de outros vídeos, sobre a importância do gás nesse contexto.